Esse carinha aqui, A Morte de Ivan Ilyich, de Lev Tolstói, me fez demorar 30 anos para ler. Eu tenho hoje 30 anos, eu sou um cara que leio bastante, como vocês podem ver a estante aí, cerca de 20, 30 livros por ano, não é muito, mas é o tanto que eu consigo, né? Porque a gente tem atividade física, trabalho, família, então o que me permite é cerca de 2, 3 livros por mês. E eu sempre quis ler Lev Tolstói, que é um dos maiores escritores aí de todos os tempos, russo, mas nunca tive a oportunidade. Tinha uma promoção na Amazon, acabei comprando esse livro e me surpreendi totalmente, tá? Não só com o tipo de escrita dele, é uma escrita extremamente realista, né? Com fatos da vida, com a brevidade da vida que nos faz pensar, mas também com a história da vida dele em si. Porque esse livro aqui, A Morte de Ivan Ilyich, quando eu acabei de ler ele, é um livro bem rápido de ler, dá para ler em um dia tranquilamente. Quando eu acabei de ler esse livro, me fez pensar muito sobre a brevidade da vida, mas também sobre a vida de Lev Tolstói, o escritor. Eu creio que ele escreveu esse livro com base na vida dele, né? O que ele achava que poderia acontecer numa vida medíocre, e ele achava que a vida dele se caminhava aquela vida medíocre. Ele tentou mudar a vida no final, mas já era muito tarde, tá? Eu não vou falar sobre o livro em si, dá muito spoiler sobre o livro, mas eu vou fazer uma comparação mais ou menos entre Ivan Ilyich, que é o personagem do livro, e o Lev Tolstói, que é o escritor do livro, tá? Lev Tolstói, pelo que eu estudei, ele foi uma pessoa que teve muitas facilidades na vida, né? Nasceu em família rica, apesar de ter perdido os pais jovem, né? Ele fazia parte da alta sociedade, tinha uma grande biblioteca, tinha luxos, comida boa, bebida à vontade, podia jogar à vontade, né? Tanto que uma época ali na juventude ele acabou se perdendo, enfim. E muito parecido com o próprio personagem do livro, que é o Ivan Ilyich, tá? O Ivan Ilyich, mesma coisa, ele também era uma pessoa de alta classe, né? Média, alta classe, digamos assim, não era extremamente rico, mas vivia com certo conforto. Depois de fazer faculdade de direito e entrar para o cargo jurídico, enfim, ele viveu uma vida confortável, né? Achou uma pessoa, procurou uma esposa não pelo amor, mas procurou uma esposa pelo conforto, que também não fosse nem muito pobre nem muito rica, mas que trouxesse um bom conforto para ele em casa, fosse uma esposa fiel, enfim. Então tudo ele procurou na vida, não o que ele realmente queria fazer, mas o que daria mais conforto. E esse livro e a vida de Lev Tolstói é um grande alerta para a gente. Lev Tolstói, ele foi uma pessoa que sempre procurou tentar entender o sentido da vida. Mas no final da vida ele tentou compreender e entendeu que não tinha sentido, mas o mais próximo do sentido era o amor. Tanto que aos 80 anos depois ele saiu de casa, isso é a história real de Lev Tolstói, o escritor, tá? Não o personagem do filme. Ele saiu de casa, acabou morrendo num trem, né? Tentando buscar esse sentido da vida. Ele largou mão de todos os bens, do luxo que ele tinha, da família, para trabalhar com roupas sujas como um camponês, porque ele achava que o sentido da vida estava mais em ter uma vida simples, cultivar uma horta, louvar a Deus. Então ele mudou muito, teve muitas fases que mudaram muito a vida dele e ele tentou procurar sentido em todas as fases da vida. Mas voltando a Ivan Ilyich, que é o personagem do livro, ele vive uma vida comum, né? Galgando cargos políticos, ficando cada vez um pouquinho mais rico, tendo uma casa um pouquinho maior, mais confortável, com móveis melhores, até que uma doença pega ele. Eles não falam sobre qual é a doença, mas estudos hoje apontam que era o câncer, né?
que ele contrata os melhores médicos, ninguém consegue resolver, ele fica no canto da casa resmungando, berrando, a mulher não dá muita bola, tipo, ela sabe já que não tem muito o que fazer, então deixa ele morrer logo, né? Se preocupa mais com a herança ali, né? Enfim, o que vai ficar para ela depois que ele morre. Ela tenta se preocupar um pouco, mas não é o suficiente. E um caseiro lá que ele tem na casa dele acaba sendo o melhor amigo dele no final da vida pelo simples fato de levantar as pernas dele e ficar com ele um pouco abraçado. Isso traz um pouco de conforto, remete à infância dele, né? Vê que hoje num cargo alto político ele não pode mais simplesmente ter as pessoas tão perto dele abraçando ali, dando amor para ele. Ele acha que tendo um cargo alto político as pessoas não vão querer chegar muito perto por temer, por ter vergonha, enfim. Então, esse livro, apesar de ser pequeno, é uma leitura bem densa que me fez pensar muito na vida. Às vezes a gente quer mais, uma casa melhor, móveis melhores, mais tecnologia, comprou uma máquina de lavar louça melhor, um robô que limpa a casa melhor, mas para quê? Né? Para quê? Se no fim da vida aquilo não fizer sentido, se a gente não ter passado tempo com quem a gente ama, nada daquilo vai fazer sentido. Então esse livro é um belo relato para quem busca simplesmente viver a vida com conforto e sem sair muito dessa zona, né? Pelo que deu a entender, tanto na vida de Lev Tolstói, que é o escritor, quanto na vida de Ivan Illich, que é o personagem do livro, que eles buscavam algo mais que já era tarde para fazer, né? Eu devia ter feito tal coisa, vivido de tal jeito, feito... a gente acaba se pensando sobre isso, né? Então, assim, a vida é pareada em tempo, né? O tempo que a gente perde. Quando a gente vê, a gente já está com 30, com 40, com 50 anos. E aí muitas das coisas que a gente queria fazer vão ficando mais difíceis de ser feitas com 40, 50, 60 anos. E a gente simplesmente se acomoda e fala, agora já era, eu não vou mais fazer. Entende? Então, eu recomendo a todo mundo que lê esse livro, tá? Lê esse livro numa fase boa da tua vida, porque se tu tiver numa fase meio depressiva, vai fazer tu pensar muito, então não recomendo muito. Eu recomendo tu ler numa fase da tua vida que tu tiver mais alto astral, para não pensar tanto nisso, porque isso realmente torna as pessoas doidas, ficar procurando o sentido da vida. Se é que tem um sentido. A vida não tem um sentido. Ela pode ter bilhões de sentidos, entendeu? Então, às vezes, o que faz sentido para mim, o que é certo para mim, não é o certo para vocês. O que é certo para vocês não é o certo para mim. Então, essa é a prova vida de que Lev Tolstói levou a vida procurando um sentido e nunca achou. E isso foi tornando ele, lendo mais livros, falando com mais pessoas, vivendo mais coisas, foi tornando ele mais inteligente, mas ao mesmo tempo que ele ficava mais inteligente, menos ignorante, ele ficava mais infeliz. Porque quanto mais conhecimento tu tem, geralmente mais infeliz tu é. Né? E aí quando ele já tinha o máximo de conhecimento, dinheiro, status, ele buscou voltar ao ponto zero, a estaca zero, vivendo uma vida muito simples, mas daí ele já era velho demais, enfim. Então é isso. Buscar entender o sentido da vida é muito complexo. Às vezes não vai te levar a lugar nenhum. Se é que a vida tem um sentido, né? Então esse livro nos faz parar para pensar muito nisso. Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu não fiz isso só por conforto? Não verdadeiramente porque eu gosto, por amor, né? Então, eu acho que buscar fazer o que quer é o mais importante na vida. Então, esse é meu recado. Isso é o que eu entendi e aprendi sobre o livro. E até o próximo vídeo. Fui!